Muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e estamos dando oportunidade ao estudo profundo de escatologia baseado no nosso livro-texto Guia Profético para o Fim dos Tempos, editado pela CPAD. Estamos precisamente na página 181 e vamos comentar aqui com vocês e fazer a leitura do livro-texto já de antemão, criando um questionamento. Quanto é 1000 anos? O autor aqui pretende falar sobre uma outra pergunta que envolve isso. Quando e como o reino dos céus, o reino de Deus, de fato, vem ser concretizado? Essas outras perguntas, outros questionamentos e outros assuntos vamos ver exatamente aqui, ok? Bem, aqui no livro texto temos o seguinte: quanto a 1000 anos? Quando se trata do fim dos tempos, tudo depende de quem pergunta. Veja bem, perto do fim de suas visões na ilha de Patmos, o último apóstolo, o apóstolo João, vê algo esplendoso, né? Um glorioso ser angelical. O anjo irrompe dos céus, rasga o tempo e o espaço com uma corrente e com a chave na mão. De repente, um dragão aparece, o mesmo dragão que resvalou no jardim do Éden, como uma serpente e que sussurrou tentações no ouvido do Messias, no deserto da Judéia. O anjo, divinamente capacitado, agarra o dragão, prende-o com as correntes e lança-os em um poço sem fundo, onde ele permanecerá caindo, caindo, caindo num terrível vazio por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, verso do 1 ao 3. Durante todo esse período de 1000 anos, né, as almas dos martírios e das testemunhas fiéis ao Evangelho vivem e reinam exclusivamente com Cristo, conforme capítulo 20, versículo 4, 6 e 5. Então, na teologia bíblica, esse reinado de 1000 anos, que é literal, físico, tornou-se conhecido por milênio. Então, são dois termos em latim que se referem a 1000. Mille e ano, annum, né? 1000 anos. Todavia, essa noção de milênio leva a uma longa litania de perguntas difíceis até de compreender e de responder. Esses 10 séculos devem ser entendidos como um período de tempo exato ou como símbolo de algo maior. E quando, na história humana, o acorrentamento do dragão terá o lugar? Já aconteceu ou vai acontecer? Ou este evento ainda está por vir? Jesus voltará fisicamente à Terra antes ou depois do milênio? A princípio, antes de decorrer aqui no tema, é necessário que você entenda que o dragão será realmente preso no abismo. E os 1000 anos são físicos e literais, sociológicos, antropológicos, visível, tá? Não a ser figurativo. E é por 1000 anos. Bem, vamos continuar aqui. Como você responde a essas perguntas depende da perspectiva ou da noção que você adotou pelas perguntas anteriores do capítulo. Já viu? Ou durante todo o curso. Você lê os apocalipses bíblicos da perspectiva futurista ou mais idealisticamente, mais como historicista ou como preterista. Bem sabemos que das visões já observamos a visão que mais é fiel é a visão da perspectiva futurista. Você vê a continuidade aliancista ou descontinuidade, dispensacionalista entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque assim, é necessário entender o seguinte: do mesmo modo que a vida de Cristo na Terra foi física, seu ministério foi físico, os seus milagres e sinais foram físicos específicos, sua mensagem foi proferida em ondas sonoras, né? Ele teve carne humana, né? Do mesmo modo, portanto, o seu reino, o milênio aqui na Terra, será profundamente físico, tá? Com a sua existência aqui na Terra. Não é imaginando ou apenas pela fé. Não é isso. Obviamente que não necessitamos, né, que as coisas se fiquem em matéria, mas as profecias dizem que vai se tornar matéria. Mas que, mesmo que agora Cristo não esteja realmente vencendo os mares radicalmente, ele está na dimensão espiritual vencendo todos os mal, né? Só falta
vencer o mal aqui em terreno, né? Bem, ao longo dos últimos anos, dos últimos 1000 anos, essas diferenças de interpretação resultaram em 4 perspectivas principais como o mundo vai acabar. Então, tendo ou não tendo essas perspectivas, né, isso, às vezes, há contribuições delas em algum sentido, porém, às vezes, essas perspectivas a mais, ela confunde o estudioso da escritura. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Precisamos ter uma noção melhor. Então, todos esses 4 pontos de vista concordam quando se trata de toda a verdade essencial sobre o fim dos tempos. Um dia Jesus voltará para endireitar o mundo, Deus ressuscitará toda a humanidade e ele será julgado. Contudo, cada ponto de vista toma uma perspectiva muito diferente sobre como a volta de Jesus se relaciona com o reino milenial. Aqui o autor, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Deixa eu botar aqui. Pronto, aqui, ó. Pronto. Nenhuma outra visão faz sentido. Isso deve ser realmente posto em questão. Porque vamos dizer que o aprisionamento do dragão e o reinado de Cristo físico, seja figurativo ou espiritual, ou que foi no passado, não faz sentido. Não faz nenhum sentido, nem pela hermenêutica bíblica, e nem pelos os acontecimentos que resultaram na nossa civilização. E nem, muito menos, pelas inúmeras falsas mensagens que é proferida dia após dia. Não há um desenvolvimento espiritual verdadeiro se você rejeita o futurismo. Citando o milenismo, né, e outras, os demais, não faz sentido. Realmente, o futurismo ele é bíblico do começo ao fim. Aqui, na página 72, nós temos um quadro, né, um mapa aqui, vocês estão vendo aí. Temos a cruz, que é o poder de Satanás é contido. Aí, a partir disso, nós temos o milênio, que depois temos o tempo da igreja e a tribulação. Após isso, temos a eternidade, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Isso é, o reino veio e ainda está vindo. Amilenismo. Não faz sentido, pessoal. Está certo de muitos pesquisadores amilenistas, mas não faz sentido de jeito nenhum. Eles estão desconstruindo o texto, né? Então, veja que a própria palavra amilenismo é contra a preposição a, o artigo a, na verdade, a, ele quer dizer contra, né? Veja que a expressão anticristo ele é contra. O a também é amilenismo, então ele é contra o milênio, no sentido mais radical da palavra. Então, amilênio, sem milênio, olha aí, é absurdo essa perspectiva. Então não existe milênio físico, não existe milênio realmente real. Não é real. É o que o milenismo vai tentar fazer a gente acreditar. Então, os 1000 anos não são um reinado futuro e muito menos terreno. Não vai acontecer, veja só, não vai acontecer e não é físico. Olha, que absurdo é isso. Então, mais um milênio não é menos real, só porque não tem um reinado físico na Terra, dizem eles, né? Para os amilenistas, o milênio simboliza. Não, isso é errado. Simboliza um reinado presente contínuo de Jesus com o seu povo. Não. Acreditar que Jesus está governando tudo e a todos sem ele estar aqui na Terra é uma coisa. Mas dizer que o milênio é um reinado simbólico, presente, contínuo, aqui está errado. É um reinado espiritual que se estende desde a ascensão de Jesus até a sua volta gloriosa. O reinado de Cristo ele é antes da criação do mundo. Eu não posso pegar esse reinado, que é muito antes da criação do mundo, dos anjos, enfim, e dizer que agora isso é milênio, não. De forma nenhuma. Então, Deus governa profundamente. Mas isso aí não é espiritual ou simbólico. Então, os amilenistas tendem a ver a relação entre Israel e a igreja da perspectiva laicista ou não laicista. Então, está errado isso aqui, essa visão. Vamos ver a próxima visão. Aqui, o reino veio e ainda está por vir. Mas Jesus voltará até que o reino milenial seja completo, o pós-milenismo. Pós é milênio.
depois do milênio. Jesus voltará à Terra depois do milênio, quando a esmagadora maioria das pessoas em todo o mundo citar o Evangelho. Este milênio pode durar exatamente 1000 anos ou 1000 anos, simboliza uma época ampliada de paz do Evangelho. Em ambos os casos, Jesus não estará fisicamente presente sobre a Terra durante o milênio. Então, mais uma falsa concepção do milênio. Negar que Jesus está fisicamente na Terra durante o milênio e também tentar modificar isso. Já é falso. Então, ele reina espiritualmente por meio da disseminação do seu evangelho ao redor do globo. Os pós-milenistas veem a continuidade elicista entre Israel e a igreja. Que ele reina, pessoal, ele reina. Mas não é nesse sentido do milênio. O milênio ele tem que ser físico. Ele reina acima de tudo. Tá? Acima de tudo. Antes do próprio Apocalipse existir no Novo Testamento. Aí nós temos aqui o quadro, mostrando aqui, ó, o tempo da igreja. Tá? Temos a tribulação, aqui um quadrado marcando o término, né? E o milênio. Aqui nós temos o seguinte. Alguns pós-milenistas veem a tribulação como um breve tempo de perseguição que ocorre imediatamente antes do milênio. Outros, conhecidos como preteristas, acreditam que a grande tribulação descreve a primeira guerra judaico-romana que culminou com a destruição do templo judaico em 70 d.C. Por fim, nós temos a eternidade, que é a segunda vinda de Cristo, e o julgamento final. Também uma visão profundamente equivocada, né? Negar, dizer que ele reina espiritualmente por meio da disseminação do evangelho, né? Esquisito isso. Bem, enfim, o reino ainda está por vir, mas antes que venha, os cristãos deixam o mundo pré-milenismo dispensacionalista. Olha aí, observe bem aqui, tá bom? Veja só. Então, abre aspas, pré-milênio, vírgula, antes do milênio, fecha aspas. Jesus voltará à Terra antes do milênio, antes dos 1000 anos físicos na Terra, tá certo? Então, antes de Jesus voltar para estabelecer o seu reino milenial em Jerusalém, em Israel, 7 anos de tribulação afligem a Terra, tá? Então, a maioria dos pré-milenistas dispensacionalistas espera que os cristãos sejam arrebatados do mundo antes da tribulação. Isso eu, particularmente, pelas escrituras, entendo que é dessa forma. Então, alguns dispensacionalistas, contudo, esperam que Deus remova os cristãos da Terra até a metade dentro do período da tribulação. Isso é uma subdivisão dos dispensacionalistas, tá? Já é uma corrupção, mas tem esses que acreditam. Os dispensacionalistas veem Israel e a igreja como dois grupos separados. Ok. Para que Deus tem dois planos separados. Durante a grande tribulação, Deus renovará sua obra com a nação de Israel. Vamos ver aqui um quadro mostrando positivo. Extremamente positivo. Veja bem, aqui, ó, a obra de Deus com Israel, a obra de Deus com a igreja é a pré-tribulação. Aqui, ó. Aí, antes da tribulação, antes do milênio, arrebatamento. Ou tribulação. Tem os que acreditam que vai ser tirado na metade, que é o mesmo tribulacionismo, mas nós acreditamos que é antes, tá? Pré-tribulacionismo. Aí nós temos aqui, ó, no final da tribulação, da grande tribulação, a igreja não está na Terra mais. Temos a segunda vinda de Cristo para instituir o milênio aqui, ó. Por fim, o juízo final. Acabou-se a maldade completa do mundo de forma geral. Então, a profunda eternidade. Perfeito. Essa é a melhor explicação que nós temos para a estrutura bíblica, né? Sobre escatologia. Temos agora uma outra visão que diz assim: o reino veio e ainda está por vir. Os cristãos ainda estão na Terra quando o reino for consumado. Pré-milenismo histórico. Nós não acreditamos nisso, tá bom? Mas vejamos o seguinte. Pré-milenismo histórico. Jesus voltará à Terra antes do milênio, descrito em Apocalipse 20, depois da tribulação. Os cristãos passarão pelo período da tribulação. Os pré-milenistas históricos tendem a ter uma perspectiva aliancista, ou neoaliancista, sobre a relação entre Israel e a igreja. Não, sim, tá, tem sentido. Então, aqui, o tempo da igreja, aí o período de a sociedade fica cada vez mais perversa, tribulação, segunda vinda do Cristo, milênio e, por fim, a eternidade. Vejamos aqui, agora 4 abordagens ao livro do Apocalipse. Tá? Isso aqui, ó. Diz assim:
Deixa eu pegar aqui o livro. Abordagem ao Apocalipse, as 7 igrejas, capítulo 1 ao 3. Aí você tem aqui, ó, a visão amilenista, preterista, idealista. Temos a visão pós-milenista, a visão milenismo dispensacionalista e milenismo histórico, tá? Temos o período da tribulação, 4 ao 19. Aí temos a visão novamente milenista e assim por diante. Temos o reino milenal e a nova criação. Acho que particularmente o amilenismo, vamos ver aqui a concepção que o amilenismo fala sobre as 7 igrejas. E assim, o João estava endereçado às 7 igrejas locais do primeiro século, preterista, idealista. Cada igreja simbolizava um tipo de igreja que pode ser encontrada em todas as eras. Confunde muito com o futurismo, né? Que o futurismo às vezes entende que períodos da igreja representam as 7 igrejas, né? É o idealista. Pós-milenista, o que ele entende? João estava endereçando as 7 igrejas locais do primeiro século, ok? Idealista, cada igreja simboliza um tipo de igreja que pode ser encontrado em todas as eras. Dentro. Milenismo dispensacionalista, o que ele diz? João estava endereçando as 7 igrejas locais do primeiro século. Historicista, cada igreja representa uma era da igreja, uma história da igreja. Idealista, cada igreja representa um tipo de igreja que pode ser encontrado em todas as eras. Milenismo histórico, até a perspectiva preterista e idealista. João estava endereçado a 7 igrejas do primeiro século. Idealista, cada igreja representa um tipo de igreja que pode ser encontrado em todas as eras. Então, vamos dizer assim, são fragmentos que cada corrente vai interpretar a respeito da subdivisão do Apocalipse, do 1 ao 3. O amilenismo tem essa perspectiva do 4 ao 19, sobre o período da tribulação. Aí o amilenismo estabelece historicismo, preterismo, idealista. O amilenismo vai trabalhar historicista, preterista, idealista e futurista. Milenismo dispensacionalista, somente futurismo. E assim por diante. Aí vai dando fragmentos mais gerais da subdivisão geral do Apocalipse, de textos específicos, de capítulos específicos, ok? Não vamos comentar toda essa sequência, porque ela está bem organizada e vocês conseguem compreender. Alguns se repetem, outras ideias realmente autênticas, e vão divergir no que diz respeito mais basicamente ao futuro, né? Já chegando aqui no finalzinho do livro, então, tá tudo isso aqui, ó, é bem tranquilo, não tem muita confusão. Vejamos na página 76. Por que estudar escatologia é importante? Porque estudar realmente o fim dos tempos é necessário, porque realmente compreender essa necessidade. Eu acredito que todo o livro da Bíblia, ele é escatológico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, enfim, Mateus, Lucas, Marcos, João e Apocalipse, todo ele é escatológico. Por quê? Porque existe a revelação, existe a soberania de Deus e existe a batalha do bem contra o mal. Então a gente precisa entender que a necessidade de perceber escatologia em todo o Antigo e Novo Testamento é a necessidade de realmente compreender o Evangelho e anunciar o Evangelho. E não somente isso, buscar viver essa mensagem. Porque se a gente não busca viver essa mensagem, só fica na necessidade e não entender, isso é religião. Religião, pessoal, religião é uma dependência de ideias, de doutrinas, de teoria, de hipóteses, de certificados, de diplomação, de cargos, de financiamentos. Mas viver o evangelho é a melhor coisa e a maior evidência conclusiva que você tem de que ter a sua profundidade nas riquezas, na sabedoria de Cristo, no Santo Evangelho. Tá? Vocês que estão se formando vocês que se formam no nosso colégio, nossa escola de teologia, parabéns. Mas o nosso maior objetivo é fazer com que vocês realmente, e também a nossa instituição, realmente seja profundamente escatológica, profundamente prática, vivencial, né? Sobretudo no entendimento do Evangelho. Então, a necessidade e a importância desse papel, desse estudo, dessa temática ou da teologia geral era vital. Era vital, assim como o oxigênio que nós precisamos.
Depois de inteirar-se de tantas perspectivas e visões diferentes sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, os cristãos se perguntam, fazem uma pergunta: por que é importante conhecer as diferentes visões sobre o fim dos tempos? Bem, porque a gente tem várias denominações, algumas são aceitas, outras não. E as que são realmente bíblicas têm uma visão um pouco diferente do futurismo. Então a gente precisa ter um pouco de paciência com esses irmãos. Então, qual é a penitência em saber o que os cristãos, ao longo do tempo, acreditam no fim dos tempos? Existem tantas divergências, sim, e sempre vai existir. Seu objetivo, deixa eu ver aqui, se seu único objetivo for obter mais conhecimento sobre o fim dos tempos, você tem razão. Não há penitência em tal estudo. É uma busca trivial do conhecimento. E conhecimento sem amor leva apenas à arrogância. Foi o que eu acabei de dizer a vocês já no começo, né? A necessidade de onde devemos focar nossos objetivos. Entretanto, não precisa ser assim. O amor de Deus e os companheiros crentes firmemente no lugar. O aumento do conhecimento sobre os métodos de Deus e a palavra ajuda a alma a crescer e a se purificar. O que acontece quando o conhecimento do fim do tempo se confunde com o amor divino? Ao ouvir as vozes dos cristãos do passado, você aprende a valorizar os crentes que entendem de forma diferente as crenças que são essenciais, não essenciais. Quando você reconhece as verdades essenciais que têm sido apreciadas ao longo de toda a história da igreja, você se torna mais apto a identificar falsos ensinamentos aqui e agora. Talvez, mais importante de tudo, quando você desenvolve expectativas claras para o fim dos tempos, é que você olha para a vinda de Jesus, com um sentido de anelo mais profundo, mais urgente. É quando você se dá conta de que está falando em uníssono alegre com os cristãos ao longo dos tempos, dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, 22, versículo 20. Terminamos aqui nosso comentário no capítulo 4. No próximo vídeo, nós vamos comentar o capítulo 5, que o tema é o que acontece depois do fim. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, do nosso método. E compartilha, se inscreva, dê seu like, comente no canal. E assim a gente vai poder juntos, tá? Juntos crescer na graça do conhecimento. Oremos um pelos outros, pois estudar escatologia é perceber que Deus, ele não deixou a humanidade e nem sua criação entregue ao rei das trevas. Estudar escatologia, percebemos que Deus não permite que o mal governe, ainda que ele esteja governando atualmente, mas que ele irá destruir o mal. Bom, compartilhe o vídeo, se inscreva, entre em contato se você é novo, quer conhecer nosso trabalho, nosso projeto de ensino à distância, tá? Temos aqui no canal mais de 400 vídeos sobre cursos, palestras, entrevistas, temas diversos, tá? Indicações de livros, muita coisa, tá? Eu particularmente entendo que isso aqui é um seminário, o primeiro seminário de teologia, de filosofia, de projeto, de escatologia aberto 100% ao público. A maioria dos seminários ele é restrito, né? Tem suas funções. Isso é interessante. Mas o nosso, mesmo sendo pequeno, é aberto a todos os públicos. Bom, então, se quiser nos ajudar, entre em contato. Se quiser se matricular, também entre em contato. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.